Em Skypiea, Eiichiro Oda plantou a ideia de deuses no mundo de One Piece. Agora, em Elbaf, através dos textos de Harley, essa ideia finalmente ganha forma, ou pelo menos tem sua importância confirmada para o próprio fundamento desse mundo. Com essas novas revelações, alguns desses deuses ficaram mais claros, enquanto outros foram ressignificados. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Porque faz quase 4 anos que a gente teve o despertar do Luffy como Deus do Sol. Naquela época eu falei sobre os 4 deuses, indiquei quem poderiam ser os usuários de suas frutas, mas hoje temos novas informações o suficiente para olhar para tudo isso de outra forma. A percepção atual é bem diferente. Então vamos falar das 4 frutas lendárias dos deuses de One Piece. O que elas representam, que vai ser muito importante para a conclusão do vídeo, e quem são os seus usuários. Eu sou o Lip, esse é o canal Chapéu de Palha e eu te peço encarecidamente de coração, meu querido, só para deixar rapidinho aquele like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. No mais, simbora! O Deus do Sol, Nika. Aqui não existe mais espaço para dúvida. O próprio mangá confirma, Monkey D. Luffy é o portador da Hito Hito no Mi modelo Nika, uma Azua mítica ligada diretamente ao Deus do Sol. O ponto mais importante da gente estabelecer aqui é o seguinte: o Luffy não vira só um deus, ele encarna o seu conceito. Nika não é um deus criador nem um governante celestial, ele é um guerreiro da libertação. E a conclusão do vídeo vai estar muito conectada às ideias que cada uma dessas divindades representa. Nika é a liberdade absoluta, o riso em meio ao caos, a quebra das regras físicas, sociais e morais impostas pelo mundo. A quinta marcha deixa isso muito explícito. O traço cartunesco não é só estética, é liberdade total da forma. O riso constante não é só uma pica-pau birutice, é um símbolo de resistência. É exatamente por isso que o governo mundial tentou apagar sua existência por 800 anos, mudando o nome da fruta, alterando sua classificação e caçando qualquer vestígio da lenda. Show de bola, maravilha, muito bom, Luffy é o Deus do Sol, mas é a sequência de divindades que vai deixar tudo muito mais interessante. O Deus da Chuva ou do Mar, um detalhe que a gente não pode deixar escapar. Se o Sol ilumina o mundo, alguém precisa mover os céus. E o primeiro personagem que a gente vai relacionar isso, obviamente, claro como água, é Monkey D. Dragon. Um homem que sempre aparece acompanhado de ventos violentos, seja de maneira simbólica, ou física, tempestades repentinas e mudanças climáticas extremas. Em Logtown, a chuva surge do nada, relâmpagos salvam Luffy e o vento simplesmente impede Smoker. Tudo isso pode sim ser explicado da forma mais básica possível. Dragon pode muito bem ter a singela Kaze Kaze no Mi, a fruta do vento. E sinceramente, isso faria todo o sentido do mundo. Não precisa ser toda uma divindade, mas todo mundo também achava que a Gomu Gomu no Mi era só a fruta da borracha e o resto da história você já conhece. Até porque eu acabei de mencionar. Então o Dragon continua sendo a primeira grande opção para Deus da Chuva, justamente pelos seus poderes e, claro, importância absolutamente definitiva que ele vai ter no final da obra, porque até então o Oda reserva o personagem como se guardasse ali um vinho lendário específico para uma ocasião especial que nunca chega. Pontinho, pontinho, pontinho. Ou Deus da Chuva absoluto trazendo os ventos da mudança, combatendo diretamente a tirania do governo mundial. Pois é, escolha, pontinho, 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 ou isso. Então Dragon como usuário da fruta do Deus da Chuva é super suave, até porque o simbolismo que a chuva carrega é principalmente de renovação e purificação, algo que ele com certeza busca fazer com esse mundo e vai acontecer no final de One Piece. A sociedade que a gente vê hoje vai ser renovada e principalmente purificada do seu mal. Mas aqui entra outro detalhe importante. No mural de Harley, o Deus da Chuva parece ter sido reinterpretado como o Deus do Mar.
E se for esse o caso, então faz todo sentido que esse papel seja ocupado por, adivinha, Shirahoshi. A princesa sereia não tem Akuma no Mi e nem vai ter, né? A sereia não vai conseguir nadar, vai ser uma bosta isso. Mas ela é Poseidon, uma arma ancestral viva, o ser mais poderoso desses mares. Ela controla os reis dos mares, as correntes oceânicas e indiretamente o equilíbrio do mundo. Preste atenção, é mencionado que o seu poder tem potencial para simplesmente destruir o planeta. Se Nika representa o Sol, a Shirahoshi representa o mar. Temos então uma dualidade muito interessante aqui, a liberdade e o equilíbrio. E vale mencionar, né, que Joy Boy também tinha a fruta de Nika despertada e tudo mais, e ele tinha uma relação muito próxima com a princesa sereia Poseidon da época. Então ela poderia ser também uma representação ali, de alguma forma, da deusa, né, do deus do mar. Mas, óbvio que a gente não pode fugir da terceira possibilidade. Se é para falarmos do deus do mar, é absolutamente impossível não falar de Imu. Imu, ao contrário, é Umi. Umi significa mar em japonês e o próprio personagem é a representação do mundo. E o mundo de One Piece é chamado de Blue World porque ele é todo azul e a água é predominante. Ou seja, o mundo azul, né? Há conexões fortes de como Imu pode ter jogado Davy Jones no fundo do mar e até moldado a própria configuração do planeta através de inundações, pois é, algo que elevou absurdamente o nível do mar nos últimos séculos e em diversas religiões acontece através da chuva. Ou seja, tanto o deus da chuva como o do mar casa bem demais com Imu. Só que tem um detalhe, Imu provavelmente não possui Akuma no Mi, seus poderes não se comportam como uma fruta. Parece uma fonte diferente, né? Eles parecem algo mais antigo, mais primordial, algo muito mais próximo de um deus original. Então é possível que ele não seja só uma representação através de simbolismo e fruta, mas sim a própria encarnação do deus do mar, ou melhor dizendo, do demônio do mar. Possibilidade forte, tá? Acho boa demais, mas para a sequência desse vídeo eu vou criar uma lógica que vai acabar indo contra essa ideia e vai deixar mais interessante as opções de Shirahoshi e Dragon. Então bora! O deus da terra. Bom, a verdade é que eu já vi muitas teorias que apontam o próprio Imu como o deus da terra por ele ser a representação do próprio mundo. Apesar de que o mundo de One Piece me parece muito mais conectado com o mar do que com o elemento terra em si, mas é justo. Só que o Imu vive acima do planeta, né? Ele decide quem existe e quem não deve existir, apaga ilhas inteiras, governa a superfície do planeta como um único ser absoluto. Mas isso não significa que ele seja o verdadeiro deus da Terra. Apesar de ser sim, né, o maior deus desse planeta e também ser um personagem que casa muito bem com o conceito de Terra em One Piece, que não é só solo, né? Ela é a fundação. É aquilo que sustenta civilizações, é a base de tudo. E querendo ou não, o Imu para o mundo de One Piece é um pouco isso. Só que tem alguém que está no caminho, carregando uma promessa de séculos para destruir esse alicerce do mundo. Uma possibilidade extremamente perigosa, Marshall D. Tate. A Gura Gura no Mi é essencialmente um poder de destruição continental. É mencionada como a fruta paramécia mais poderosa de todas e de fato ela é a com maior poder destrutivo. É quase uma arma ancestral em forma de fruta. Ela quebra o solo, racha ilhas, altera placas tectônicas e pode literalmente, como já foi mencionado também, simplesmente destruir o mundo. Algumas pessoas acreditam que a fruta do terremoto pode, na verdade, ser uma fruta do deus da terra disfarçada, e isso faria com que o Barba Negra fosse a representação dessa divindade no mundo de One Piece, o que de certa forma faria muito sentido, porque o objetivo do Teach é, claro, destruir as fundações desse mundo, ruir esse império imposto por 800 anos e a partir dele próprio, né, do próprio Barba Negra ali, criar uma nova base que sustente tudo. Existe o heliocentrismo, o geocentrismo e o egocentrismo. Show de bola, mas em Elbaf surge uma nova calamidade capaz de assumir o papel de deus da Terra. Inspirado diretamente na mitologia nórdica, Loki nunca foi um deus da estabilidade. Ele é ruptura, transformação e caos. O príncipe de Elbaf supostamente possui uma fruta lendária cujos poderes prometem abalar as estruturas do mundo e até destruí-lo.
O Loki parece ser outra figura intimamente ligada à mudança de era no fim da obra e se auto-intitula Deus Sol, mas o Luffy já é o Deus do Sol, então pode ser que ele de fato possua uma fruta de um deus, né, mas não de Nika e sim da Terra. De todas formas, presta atenção na equipe divina. Você percebeu a equipe divina que vai começando a se formar? Luffy, Dragon e Loki, insanidade total. Mas pelo outro lado ali, a gente tem Luffy, Shirahoshi e Barba Negra. Curiosamente ou não, Luffy, Shirahoshi e Barba Negra são exatamente as 3 figuras que vemos cortadas por Imu no Salão das Flores. Será que isso vai além de herdar a vontade de Joy Boy, de Dave Jones e ser a princesa sereia Poseidon? Na verdade, será que é exatamente essas heranças que são que justificam cada um deles representar uma divindade? Enquanto isso, Dragon e Loki são 2 figuras absolutamente antagônicas ao governo mundial, peças-chave para sua queda. Mas, para chegar agora à conclusão, né, precisamos do último elemento essencial para esse quarteto divino. O deus carioca da floresta. O deus da floresta. Não sei porque eu falei isso, Alan, mas pode colocar. A floresta simboliza harmonia e vida. Se seguimos a lógica de Luffy, Shirahoshi e Barba Negra como figuras centrais, então faz todo o sentido do mundo que Vivi represente um desses deuses, mesmo sem possuir uma fruta. E isso parece muito absurdo à primeira vista, né? Talvez também a segunda e a terceira, Vivi como deus da floresta. Talvez faça sentido colocar Shirahoshi como deus da floresta e a Vivi como deus da chuva, porque ela faz, entre aspas ali, né, chover em Alabasta? Pode ser, mas se liga nisso, porque a gente precisa encaixar alguma coisa aqui, né? Porque a rainha de um deserto gigantesco ser considerada deus da floresta parece uma loucura, né? Mas também um símbolo ali de esperança, é o completo oposto, mas existe um simbolismo. Teorias fortíssimas apontam Nefertari de Lili, ancestral de Vivi, como a fundadora de Amazon Lily. E qual é a relevância disso? Todas as personagens dessa região têm nome de flores, como se fosse um enorme jardim. Inclusive, o único retrato que vemos dessa antiga rainha de Alabasta é exatamente no Salão das Flores. Jardins, flores, floresta, você já entendeu, né? Vivi seria a ironia perfeita, a herdeira do deserto que carrega o conceito de floresta, de vida onde não deveria existir. Só que, claro, em outra lógica, existem as teorias mais clássicas, como, por exemplo, o deus da floresta ser o Aramaki com a Mori Mori no Mi, a fruta da floresta, deus da floresta. Ele vira um avatarzão bolado de floresta, mas seu papel na obra até agora é pequeno demais para um figurão no patamar divino, né? Sei lá, a fruta dele faz muito sentido, óbvio, é a que mais faz sentido, mas ele por si só é meio complicado, né? Mas se tem alguém para ressignificar um personagem bostalhão do caramba e fazer ele ter algum valor narrativo, esse homem é Sir Eiichiro Oda Sensei. Então Aramaki pode acabar virando um aliado, apesar de que a justiça dele é uma porcaria, mas contra Imu, quem sabe ele se vire, enfim, algo nesse sentido. E é isso aí, vamos passar do Aramaki. Mas a gente tem uma das ideias mais clássicas de todas também aqui, né? Boku Adokta Toni Toni Choppa. O Chopper possui a Hito Hito no Mi sem modelo. E isso é muito esquisito, né? Todas têm modelo alguma coisa. A sua forma humana, inclusive, não parece realmente humana. Enquanto as formas animais dos outros usuários são incrivelmente fiéis aos seus animais respectivos, o Chopper é um ser meio bizarro ali, de transição, uma coisa meio mesclada, meio duvidosa, meio suspeitosa. Então existem ideias de que se ele despertar, talvez revele o verdadeiro deus da floresta, tal como foi com o despertar do Luffy, né? Agora, olha a ideia. Lembra que eu falei que o grande simbolismo da floresta é a representação de vida? Pois é, o sonho do Chopper é fazer a cura para todas as doenças, algo que definitivamente seria uma dádiva divina, por assim dizer, e uma forma gigante de preservação da vida. Conclusão:
os deuses e o caminho para a queda de Imu. No fim das contas, como você pode ter percebido ao longo do vídeo, é possível que os 4 deuses sejam juntos o caminho para a queda de Imu-sama. Eles não são apenas forças da criação do mundo, eles são possivelmente o único caminho para destruir Imu e trazer um novo mundo, porque eles são os pilares, os conceitos que sustentam esse novo planeta, essa nova sociedade a ser criada. O Deus do Sol é a liberdade, o núcleo de todo esse planeta e a essência do que ele vai se tornar. A chuva e o mar são a mudança e o equilíbrio, a constante transformação que segue em evolução. A Terra é a base, a fundação de tudo. E a floresta é o significado de harmonia e também da vida, da existência. E como a gente vai ver, todos esses serão alicerces do mundo após o seu amanhecer. Meus queridos, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Não esquece do like, se inscrever no canal e a gente se vê, sem dúvida, no próximo, beleza? Tamo junto, galera, é isso e valeu!